Alô, vocês da TV Botirama, o canal da Cultura e Botiramense. Bom dia para vocês. Hoje estamos aqui ao vivo com Carlos. Carlos Herbert Alves de Souza, conhecido por Carlos de Nena. Também vai falar um pouquinho aí, né, da sua vida no esporte botiramense, né? Carlos, bom dia mais uma vez. Carlos, fala um pouquinho de você, quando você começou a jogar, tá trabalhando assim, com esporte em Botirama. Como jogador, eu só participei 2 vezes da seleção juvenil. Uma contra Oliveira dos Brejinhos e outra contra Paraty. Como eu falei, Júnior, eu fazia parte do Grêmio Estudantil do Colégio Cenecista de Botirama, onde eu fiz 2 cursos que formei em professor e técnicos em contabilidade. Então lá nós criamos 3 times juvenis de futebol. Nacional foi eu, o criador, o presidente, Selefogo, Reginaldo, o presidente, e o Real, que era Jorge Chiquimbalai. Esses 3 times do Cenecista, nós tirávamos aqueles melhores jogadores para a seleção do Grecol, antigo Grege. O Grege naquela época era a base da seleção de Botirama. Só tinha um jogador que não estudava lá, era Zé de Filó, mas todos eram estudantes do Colégio Cenecista. Com o passar do tempo, eu fui convidado por Jardim para fazer parte da seleção como roupeiro. Lá, ele me colocou também como massagista. Viajei com ele por vários lugares, representando o Botirama por aí afora e trazendo muitas vitórias. Naquela época, o futebol de Botirama era outro. Não tinha esse negócio de pagar para jogar. Hoje, depois da morte do Jade, da minha separação do futebol de Botirama, não vejo mais futebol aqui. Olha, Júnior, naquela época tinha o Bahia, tinha o Pisa na Fulô, e com o passar do tempo acabou o Pisa na Fulô e formaram o Renascença. Depois criaram vários outros times, como o Jardinópolis, criaram também o Palmeiras de Nezinho, que foi uma separação do Bahia, que Nezinho separou vários jogadores do Bahia e fizeram esse time. Depois veio o Santo Antônio, mas eu sempre firme no Bahia. O Jardinópolis era destacado nessa época como o melhor time da cidade. Eles tinham uma vontade de me levar lá para o Jardinópolis, porque eu era massagista tanto da seleção de Botirama como também do Bahia. Aí, com o passar do tempo, Solon, presidente do Jardinópolis, mas Landulfo conseguiram me levar para o Jardinópolis. A minha inauguração, rapaz, foi contra o Bahia. Nessa época, o Marcelo me deu uma alegria, fez uns golaços que derrotou o Bahia. E de lá para cá, eu sempre lutando com o Jardinópolis, lá vai. Aí, fiquei aí com o Jardinópolis faz tempo. Também fiz parte do Bahia depois que Miro saiu, ficou eu e Nego Dedé. Fui vice-presidente da seleção de Botirama. Olha, nessa época, a seleção de Botirama era uma outra seleção. Quando foi inaugurar o estádio Quinteirão, eu fui um dos primeiros a pegar na trena, juntamente com Dadavim, Jardim e Dr. Edson, para medir o terreno. Eu comecei a trabalhar ali naquele estádio, na hora que começou até o térreno. Quando foi treinar a seleção de Botirama, Dr. Edson Quinteiro mandou trazer um técnico de fora, chamado Seu Geraldo. Eu era auxiliar de Seu Geraldo para levar os jogadores para preparo físico. Passamos quase 2 meses de preparo físico. Nessa época o Vitória veio aqui e empatou com a seleção de Botirama, 0-0. Depois, Seu Geraldo foi embora e veio um outro técnico aqui para treinar a seleção. Esse técnico chamou o time do Bahia de Salvador e nós perdemos aqui. Na época de Javim, nós jogamos com Itabuna,
jogamos com Sobradinho e várias cidades, não perdia para ninguém. Esse gramado foi uma história muito bonita. Jardim esteve lá em Feira de Santana e trouxe um monte de grama numa sacola. Nós fizemos um canteirinho e desse canteiro nós gramamos o quinteirão. Chegou uma época que foi obrigado a buscar uma máquina na mão de Azenilton para podar, porque as máquinas pequenas não podavam de tão grande que a grama estava. Mas no dia da inauguração foi uma coisa linda. Você lembra o dia da inauguração do estádio? No momento agora... Um mês, foi 82, não foi? Eu, salvo engano, foi. Mas eu tenho tudo isso notado lá em casa. Uma coisa também que acontecia em Botirama. E Botirama nunca ganhava de Paratinga. Quando chegou aqui uma firma do Derro, tinha um senhor Zé Pintado, nós fizemos uma seleção. E aí mandamos chamar a seleção de Paratinga. O jogo foi lá no estádio 14 de agosto. Dia de sábado, deu um vento tão grande que derrubou a murada. E aí, como era que ia pagar a despesa para Paratinga? Eu saí com a Alice na rua pedindo dinheiro e graças a Deus conseguimos dinheiro para pagar Paratinga. Meu amigo, Paratinga quando estava ganhando tudo bem, mas quando estava perdendo eles saíam de campo. Eles botaram 1-0, nós viramos o jogo, eles queriam sair. Aí o Zé Pintado disse, se vocês forem embora do campo, vocês vão pagar a despesa. Aí eles voltaram. Foi nesse dia que nós quebramos o tabu de Paratinga, 3-1. Foi uma festa danada lá no Derba, que tinha muito jogador do Derba lá na República, e nós tomamos muita cerveja. Daí então, Jardim que estava em São Paulo, voltou para Botirama e chegando aqui, nós ingressamos no futebol de Botirama. Eu fiquei muito triste com a morte de Jardim, porque eu também saí do Jardinópolis e nunca mais fui no campo. Fiquei uma pessoa isolada, que ninguém me convidou mais para nada, mas eu vou lhe dizer, fico triste quando eu entro no quinteirão e vejo a seleção de Botirama perdendo para cada time, que eu fico desgostoso. O Jardinópolis, esse dia eu fui assistir a decisão, quando eu vejo lá só jogador da Lapa. Jogador da seleção de Botirama são poucos que tem na seleção. Tudo é de fora. Na minha época não era assim. Era jogador daqui. Nós tínhamos Tony Seuzinho, tinha Teixeira, tinha Mário e várias pessoas que destacavam. Nós também na época do Bahia Renascença, nós quebramos o tabu de Buquira, ganhamos de 1-0. Quando nós chegamos aqui ninguém acreditava. Ah, vocês levaram uma goleada danada. Só acreditaram quando Inácio veio de Brejinho e falou que realmente Botirama tinha ganho de Buquira. Eu levei o time do Jardinópolis também para Poços. Lá nós empatamos de 2-2, botamos 2-0. E por aí afora. Era um futebol limpo, bonito. Quando o Botirama chegava aí, como em Barreiras, ganhamos um título lá de Barreiras, o Jardinópolis ganhou. Não tinha lugar para a gente não ir para ganhar. Tanto ganhava fora como ganhava aqui dentro. Mas com o passar do tempo foi caindo. A saída de Jardim acabou o futebol de Botirama, como a minha também, porque é como eu falei, eles me isolaram aqui de tudo. E eu hoje fico assim, nem no campo vou. Lá em frente da minha casa tem um campo, fui eu que fiz mais Urubu. E hoje é tomado lá para os jovens treinar, porque era só dos barrigudos. E aí hoje eles que treinam lá. Mas mesmo assim, nem assistir os treinos lá eu assisto. Deixa eu parar. Aqui estamos ao vivo com a Karine Liz, obrigado. Newton, alô Newton César aí, obrigado com a gente. Daiane, alô Daiane, obrigado. Né? Uma pergunta para você aqui, Carlos. Se alguém te convidasse hoje para você fazer parte de uma equipe, você iria? Era com todo o prazer, porque eu sou muito fanático do futebol. Naquela época, para lhe dizer, quando era 12 horas, acabava de almoçar, já ia para o quinteirão. Chegou o ponto de minha esposa dizer para mim, você vai ter que escolher ou futebol ou eu. E aí eu ficava meio lá e meio cá, mas mesmo assim eu conta. Levou um jeito de ficar Levei um jeito de ficar com os dois, né?
Deixa eu botar aqui, Reginaldo Moura tá em São Paulo, tem um filho que joga, tá jogando já no Sub-20 lá, se não me engano, em China, vai estar na Copinha. Reginaldo, um abraço, a gente tá torcendo aqui pelo seu filho, né? Já que você é filho de Botirama, e a gente torce também pelo sucesso dele, né? Sucesso aí pro seu filho, ele já teve em alguns times e agora vai participar da Copinha, né? Pelo Ibrachina, se não me engano. Obrigado, Reginaldo, obrigado aí, César. Vamos continuar. Carlos Helena, qual é o seu time de coração? O meu time sim, aqui. Continua sendo Jardinópolis, porque o Bahia não existe mais, né? E aquele tempo que o Bahia era o Bahia, eles quando chegava um horário, o Bahia, quem tivesse ganhando, quem ganhava, quando chegava um horário, ninguém ganhava do Bahia no 14. É verdade isso? É verdade. No 14 de agosto, lá era o ponto-chave da seleção do Botirama ganhar e o Bahia, porque era um arião que nós cansávamos os adversários. E o o Renascença, depois Jardinópolis, eles jogavam um bolão danado, mas no segundo tempo eles caíam. E aí o Bahia crescia. Cansei de virar o jogo em cima do Jardinópolis e também do Renascença, mas o Renascença foi pouco tempo. E outra coisa que eu quero dizer, eu fui professor de educação física e de lá do colégio eu treinava aqueles jovens e mandava para os times do Bahia, do Jardinópolis e outros times da cidade. Também aqui teve os lisos, foi uma parte do Jardinópolis que Evandro tirou e fez o liso, mas foi pouco tempo. Evandro foi uma pessoa que me deu muita alegria no gol. Foi um goleiro que destacou muito. Agora, goleiro para mim era Derisval. Era contra ele no Jardinópolis, mas era um homem que fechava o arco, viu? Não pegou a seleção de Botirama porque não gostava de treinar. Mas Derisvaldo foi um goleiro de destaque no Jardinópolis e na seleção daqui de Botirama. Mas quando foi jogar contra o Vitória, ele não quis treinar, aí que o Geraldo tirou ele. O Vitória, né? Muita história para contar. O jogo foi 0x0, né? Com o Beijoca e outras pessoas de destaque naquele tempo, viu? Sim, poderia ser, não é uma coisa assim, né? Contra o Bahia, você chegou também a participar do Botirama contra o Bahia? Você chegou a estar ali também na comissão também? O Bahia eu fiz parte só da comissão como massagista. E também era quem fazia tudo pelo Bahia. Quando eu tomei conta do Bahia com o Nego, eu que angariava dinheiro na rua para mandar buscar jogador de fora. Às vezes nós trazíamos jogador da Lapa, trazia jogador de Paratinga e de outras cidades. Assim como os outros times também traziam, né? E como o Bahia não tinha uma pessoa para bancar, eu é que saía pedindo patrocínio na rua. Aqui, ó, só corrigindo aqui, Reginaldo Moura, né? Como eu falei, o filho dele vai jogar pela Copa, pelo São Bernardo do Campo, né? A gente tá acompanhando aqui, né? O Reginaldo aqui do Calumbi, né? Tá lá com o filho lá. Sucesso, ele tá na torcida, viu, Reginaldo? A gente tá aqui, eu tô acompanhando tudo, né? A gente vê aí as fotos, tudo, né? A gente tá na torcida e torcendo, porque sabemos que o sucesso dele é um sucesso seu, é um sucesso da gente também, Botirama, porque é sangue de Botirama, né? Carlos, foram quanto tempo dedicado ao esporte? Você lembra assim o tempo? Desde quando? Quando que você começou isso lá? Que idade você tinha, né? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Como eu comecei a ser roupeiro da seleção. Roupeiro da seleção e depois para chegar lá de massagista. E fui vice-presidente da Liga de Botirama. E no Jardinópolis eu era tudo. Tinha um presidente que era Reginaldo quando eu entrei, mas eu era o massagista, era o roupeiro, era o treinador, era quem fazia o Jardinópolis, era eu. Teve uma vez que nós ganhamos um título que nem Reginaldo sabia. Quando terminamos o jogo, ganhamos do São Cristóvão. Esqueci de falar de São Cristóvão também, foi um time que fez nome aqui na cidade. Hidalgo trouxe jogadores profissionais para jogar aqui contra o Jardinópolis. Eles estavam tão crentes que ia ganhar do Jardinópolis, levaram ônibus, bandeira e tudo. E nós ganhamos de 1-0, gol de Joilson. Quando saímos do Quinteirão, Reginaldo vinha
Passando. E aí quem ganhou disse, não, nós somos campeão. Nós queremos agora é a cerveja. Região Belo, né? Aí Belo. Nós fomos lá para o portão e foi uma cerveja danada. Uma cervejada na época, né? É. Outra pergunta. Qual era o melhor jogador na sua época que você viu jogar, que você viu ali, daqui de Botirama? Rapaz, de Botirama já destacou muitos jogadores. Nós tínhamos Galego da Cepel naquela época, centroavante. Você não conheceu. Tinha Geraldo do Derba, que era um excelente centroavante do Bahia. Nós ganhamos aqui de um time perto de Buquira. E Geraldo foi quem fez os gols. Quando nós fomos jogar contra Buquira, Geraldo só chegava sexta-feira para treinar. Foi contra Ibipitanga que nós ganhamos com a presença de Geraldo. E aí Zé Pintado não convocou Geraldo. Naércio foi conosco. Naércio jogava aqui e era da seleção lá de Petrolina, do Caiano. Quando nós chegamos em Buquira, Naércio encontrou dois caras bons que faziam parte lá do Caiano. Disse, rapaz, aqueles caras jogou comigo tão bom. Meu amigo, não foi nada não. Quando nós tocamos a bola, foi o dia que Paizinho de Estevam fechou o arco. Você acredita? Que ele pegando a primeira bola, não passava mais nada. Mas se passasse o primeiro gol, ele ficava nervoso, era um atrás do outro. Mas nesse dia, ele fechou o arco. E resultado, não sei se foi Lécio, foi o Will que chutou na trave. E o Naércio fez um gol de cabeça. Tinha um jogador chamado Azulão, que era profissional lá de Buquira. E Buquira era uma mineração que mandava contratar jogador onde tivesse. Inclusive veio buscar Naércio aqui, queria levar Tony Mussum também e outros jogadores aqui. Nós, quando chegamos aqui, ninguém acreditou. Levaram uma goleada lá e chegou aqui mentindo dizendo que ganhou. Aí Inácio veio de Buquira, estava lá conosco e ele morava em Brezinho. Aí perguntaram a Inácio, como é que foi o jogo de Botirama com Buquira? 1-0. Eu fiquei admirado, porque Buquira jogou bola. Aí pronto, eles acreditaram. Gente, é engraçado, né? Hoje com a tecnologia é rápido. Antigamente, imagina, né? Você jogava lá, ganhava, o pessoal achava que era mentira, né? Alguém tinha que confirmar, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Agora, Júnior, depois desses times aí de seleção, surgiu vários jogadores. Hoje, se estivesse vivo, ele estaria no Flamengo, no Botafogo, no Vasco. Era Teixeirinha. Teixeirinha, né? Tony de Senhorzinho, Mário, Lelé foi até convidado para treinar no Bahia, na época que nós ganhamos do Vitória. Mas jogador igual o Teixeira aqui não tinha não. Era craque. Rapaz, ele chegou lá em Palmeiras, que ele trabalhava no Ibama, e a seleção do Palmeiras estava treinando para disputar um campeonato. Ele chegou com a chuteira lá e disse, rapaz, tem uma vaga para eu treinar aí. Ele disse, só se for no time reserva. Não tem problema não, eu quero treinar. Botaram ele no time reserva. No segundo tempo, disse, não, você vai para o titular. Olha aí. No primeiro tempo, já tiraram ele no segundo, botaram no titular. Aí terminou o treino, você já está convocado para a seleção de Palmeiras. Palmeiras aí, final de Teixeirinha. Rapaz, né? era um gênio, viu? Eu cheguei... Não tinha aqui igual a ele. Ele jogava no Jardinópolis, né? Jogava no Jardinópolis. E Tony de Senhorzinho na zaga não tinha um também. Tinha Dequinha também, Deusinho. Ismael era um tampinha de binga, mas dava um trabalho às outras seleções, você dava ver. Teba jogava também? Teba era o ponto esquerda. Olha, Teba levava tanta pancada, mas nunca foi homem de revidar um. Nunca criou problema dentro de campo. Era um jogador disciplinado. Nunca vi um jogador disciplinado como o Teba. Fora do campo, ninguém mexia com ele, que ele esquentava. Mas dentro do campo, ele não... E Zé Baixinho? Ah, Zé Baixinho foi um fenômeno também. Elson Cruz, né? Elson Cruz era titular da seleção de Botirama, não tinha pra ninguém. Lateral direito, era do time Jardinópolis também. O Zé Baixinho chutava tão fraco que uma vez nós fomos jogar contra Santana, que ele foi bater um pênalti, que a bola varou a rede e o povo procurando a bola. Ah, não foi gol não, só o buraco lá.
Cara, isso aqui, né? O finado Paizinho, quando Zé Baixinho entrava na área, segura o ombro, mas não tinha jeito. O cara chutava forte demais, viu? Qual era o jogo, assim, qual era o jogo que tinha, assim, tipo assim, que era, era um clássico, que era, que tipo, poderia ter, assim, tipo, uma rivalidade? Existia isso na época, tipo, rivalidade de terminar o jogo, ter briga, né? Era Bahia e Renascença. Naquela época, eu me lembro uma vez que Nente Djalma jogava no Renascença e o pai dele estava apitando o jogo. Você acredita que ele brigou com o pai por causa de futebol? Caramba! E naquela época tinha o finado Bururu também, que chutava bem, tinha Carlito Rosa e outros e outros. Mestre Curuto uma vez foi jogar em Paratinga e ele estava pescando. Quando chegou lá foi na hora do jogo. Botamos ele no segundo tempo, ele chutou uma bola tão forte, bateu na trave, aí a turma de Paratinga disse, não pode deixar esse homem jogar não, porque esse homem chuta muito forte. E era um ponta direito que não tinha marcador para ele, goleador até demais, né? Carlos, a gente tá chegando ao final, eu vou pedir para você uma memória que tem na sua mente do futebol e Botiramento, memória do futebol e Botiramento. Que memória você guarda, né, assim, na sua mente até hoje? O que eu guardo é um campeonato que nós ganhamos lá em Paratinga, Jarnópolis contra a seleção de Paratinga, e a seleção de Ibotirama contra o Vitória. Essas duas vitórias nos marcou, viu? Me marcou até demais. Carlos, muito obrigado. A gente agradece aqui você pra gente, assim, como uma lenda do esporte botiramense, né? A gente da TV Botirama agradece por você estar aqui, né? Eu sei que são muitas histórias que ficariam, né? Dá pra ficar aqui um dia todo, mas é isso, Carlos. A gente está à disposição. Quando você quiser falar alguma coisa, pode voltar aqui. Desde já nós, em nome da TV Botirama, agradecemos a sua presença, tá? Bom, foi um prazer muito grande para mim. Você vai me desculpando aí algumas palavras que eu soltei errado. E também não me preparei, que tem muita coisa do futebol que eu não falei aqui, viu? Mas... Gente, valeu, obrigado. Tá meio baixo, a gente pede desculpa, né? Acho que é problema da internet, mas tudo bem. Valeu, gente, obrigado. Valeu, Carlos, até mais.